Olá, está no ar MP Cidadão. E no nosso programa de hoje, você vai ficar por dentro dos principais destaques do Ministério Público do Rio de Janeiro no nosso quadro Minuto MPRJ. Nossa equipe esteve na Corregedoria Geral do MPRJ e bateu um papo com a Procuradora de Justiça, Luciana Safa, que acaba de assumir o órgão para um mandato de 2 anos. Aqui no estúdio, eu vou receber os promotores de justiça Marcos Leal, José Alexandre Maximino e Plínio Araújo, todos do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, o GAEMA MPRJ. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. A equipe do MP Cidadão esteve na Corregedoria do MPRJ e entrevistou a nova Corregedora-Geral do MPRJ, a Procuradora de Justiça, Luciana Safa. Confira. A Corregedoria-Geral é o órgão da Administração Superior do Ministério Público encarregado da orientação e fiscalização das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público. O Corregedor-Geral é eleito pelo Colégio de Procuradores de Justiça e, na última eleição para exercer o cargo de Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no biênio de 2018 a 2020, foi a Procuradora de Justiça Luciana Safa Silveira, que assumiu o cargo com a declaração de que a meta principal de sua gestão será pedagógica, voltando a Corregedoria preponderantemente para a orientação dos membros, aproximando dos promotores na atividade fim, para fortalecer a instituição como um todo, sem descurar do caráter punitivo e disciplinar que é inerente ao órgão, buscando evitar as infrações. Das atividades regulares da Corregedoria é intensificar a orientação, que é uma forma de prevenir infrações e, no final, somar, avançar com a instituição, promover um aperfeiçoamento da atividade institucional. A intenção é que os membros procurem a Corregedoria, que eles se sintam em casa, que eles busquem a nossa orientação e nosso apoio. A Corregedoria-Geral, dentre outras funções, incumbe realizar inspeções e correições nas promotorias de justiça e procuradorias. Para realizar esse trabalho, a Corregedora-Geral conta com uma equipe de excelentes profissionais. Uma equipe integrada pela subcorregedoria, pela subcorregedora e por membros assessores, comparecem, visitam os membros nos seus órgãos de execução com questionários previamente respondidos e uma tentativa de identificar problemas, identificar as atividades que são mais bem-sucedidas, os pontos que mais encontram dificuldade, a situação dos órgãos, dos servidores, o atendimento nas comarcas, como a população vê o MP nessas comarcas, o acesso, se o MP está até na questão da sinalização aos nossos prédios, a busca pelo atendimento, como é que está sendo, tudo isso entra no contexto das correições, além da atividade fim, que é o objetivo principal, os processos e os resultados dos processos. Esse é um dos objetivos primordiais da Corregedoria. E essa atividade é rotineira, já existe um calendário anual para ser atendido. São muitas as atribuições da Corregedoria-Geral, que, dentre muitas funções, precisa apresentar ao Procurador-Geral de Justiça, anualmente, um relatório com dados estatísticos sobre as atividades das procuradorias e promotorias de justiça. Qualquer cidadão pode entrar em contato com a Corregedoria-Geral do MPRJ através de requerimento escrito protocolado na Procuradoria-Geral de Justiça, juntando cópia da carteira de identidade e comprovante de residência, para que possam ser tomadas as providências consideradas pertinentes pela Administração Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Chegou a hora do quadro Minuto MPRJ. É com você, Patrícia. Olá, José Fernandes. Vamos conferir os destaques.
O MPRJ, por meio da 2ª Promotoria de Infância e Juventude de Petrópolis, ajuizou a ação com pedido de antecipação de tutela para sanar irregularidades encontradas na emergência pediátrica do Hospital Alcides Carneiro. A ação requer o afastamento definitivo dos diretores e do presidente do hospital. Segundo a ação, a urgência e a emergência da unidade funcionam apenas com um pediatra em um único consultório de forma improvisada e a espera por atendimento supera 4 horas. O laudo do CREMERGE revelou o uso de materiais velhos, mesa de atendimento mal conservada, entre outros problemas. O MPRJ requereu que o município e a direção do hospital apresentem um novo projeto de reestruturação com prioridade à urgência e emergência pediátrica, contratação de pelo menos mais um pediatra, além de novos consultórios e materiais descartáveis para a unidade. E o MPRJ solicitou ao FUNPREV documentos para apuração de gestão temerária de recursos administrados pela Prev Rio. Em ofício encaminhado ao FUNPREV, o MPRJ solicita os demonstrativos de resultados da avaliação atuarial de 2016 e 2017. O percentual e os valores absolutos atuais da contribuição do município do Rio para o fundo, a relação dos investimentos realizados pelo fundo e esclarecimento de balanços financeiros, demonstrativos de resultado e demais documentos de interesse aos servidores municipais vêm sendo disponibilizados publicamente para os interessados e o balanço financeiro dos fundos dos últimos 5 anos, discriminando receitas e despesas do período. E para finalizar, o MPRJ, Exército, Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros realizaram a Operação Integração. A operação cumpriu 126 mandados de busca e apreensão em casas populares de 7 diferentes conjuntos habitacionais, de acordo com o pedido do GAECO do MPRJ. Acatado pela primeira vara criminal de Campos, as habitações foram invadidas por traficantes de drogas da região, que expulsaram os moradores com o objetivo de implementar nesses locais redutos para depósitos de armas, de drogas, ponto de vendas de entorpecentes e abrigos dos seus comparsas. No total, mais de 800 homens do Exército e das Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal participaram da ação no município do Norte Fluminense. Acesse o nosso site mprj.mp.br e saiba mais. Até a próxima, José Fernandes. Muito obrigado pelas informações, Patrícia. E agora nós vamos para um pequeno intervalo e você não sai daí porque o MP Cidadão volta já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e essa é a segunda parte do programa sobre a atuação do Ministério Público do Rio de Janeiro nas questões relacionadas ao meio ambiente no nosso estado. Estão aqui conosco os promotores de justiça Marcos Leal, José Alexandre Maximino e Plínio Araújo, todos do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, o GAEMA, do MPRJ. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso MP Cidadão. Eu queria começar aqui com o Dr. Marcos, que nós, no programa passado, nós falamos de bacias hidrográficas, abordamos várias questões relacionadas a isso, mas eu quero mudar um pouco o foco. Nós estamos vendo que no Rio de Janeiro, e provavelmente em outras cidades do Brasil também, há um crescimento urbano desordenado que está invadindo áreas de conservação ambiental, áreas de proteção, e como o Ministério Público atua e pode atuar nessas questões? O Rio de Janeiro está sofrendo isso de maneira muito impactante. E sempre sofreu. A primeira favela do Brasil se instalou na cidade do Rio de Janeiro, no Morro da Providência. Nós temos mais de 50% do nosso território da cidade do Rio de Janeiro tomados por ocupações irregulares. A população informal hoje está quase encostando na população com habitação formal, e esse fenômeno atinge funções que a cidade deveria oferecer, serviços que a cidade deveria oferecer para o cidadão, que são fundamentais. Habitação, transporte,
saúde, educação, lazer, e um outro que é gravíssimo, que é a questão da segurança pública. Ou seja, hoje, a grilagem de terras na cidade do Rio de Janeiro se transformou numa grande fonte de financiamento para organizações criminosas. Aquilo que era fenômeno natural, né, vamos dizer assim, entre aspas, hoje já tem uma retaguarda criminosa. Perfeitamente. Ou poderia ter, né? Então, isso precisa ser contido urgentemente, porque senão, muito em breve, a população hoje formal se tornará refém desse meio informal de ocupação da cidade. Então, Alexandre, uma questão que sempre provoca a indagação das pessoas o Ministério Público precisa cuidar ou precisa nos ajudar a cuidar do meio ambiente. Mas você, às vezes, tem populações, né, que também têm direitos e garantias fundamentais que estão ocupando essas áreas. Como é que o Ministério Público lida com essa questão? Pois se remete diretamente até a resposta do Dr. Marcos quando fala na produção habitacional. Nós temos um déficit de políticas habitacionais, temos planos municipais de habitação, fundos municipais de habitação, mas de pouca efetividade. Então, na ausência do poder público, essas camadas mais vulneráveis, elas tendem a ocupar o território, sem qualquer planejamento. Como você muito bem destacou, agora há uma profissionalização, digamos assim, do crime organizado em cooptar ou em se valer dessa situação de vulnerabilidade. E aí temos que distinguir, porque existem, obviamente, pessoas de boa-fé que ocupam áreas, principalmente não só de unidade de conservação, de proteção integral, que é mais grave, se comparadas de uso sustentável, como as APAs, áreas de proteção ambiental, mas principalmente as APPs, que são as áreas de preservação permanente, como declividade 45 graus, topo de morro e faixa marginal de proteção. Então, tem um dilema, porque são áreas que prestam serviços ambientais relevantes para a proteção de mananciais e que, por exemplo, estão em áreas de risco. Essas APPs, elas têm uma lógica subjacente a elas que é com base em dados científicos. Então, topo de morro, declividade são áreas sujeitas ao que? Deslizamento. Então, o Ministério Público tem que ter a sensibilidade de identificar, obviamente, aqueles que estão de boa e má fé. Os que estão de má fé, exercer o poder de polícia administrativo, tem que ter demolição. Em último caso, o judiciário, uma resposta mais enérgica também, já nas liminares, para evitar o que se chama de situação consolidada, ou seja, senão você vai ter sempre um consolidando, então você atua no nascedouro, evitando o espraiamento, né, a expansão da ocupação irregular. E em relação aos de boa-fé, como você muito bem colocou, tem um outro tratamento. E aí, o mais propício, digamos assim, é o reassentamento, ou seja, uma política habitacional de reassentar essas pessoas de boa-fé das áreas de risco para as áreas formais dotadas de infraestrutura. É engraçado que os meios de comunicação, eles nunca abordam essa questão de uma forma mais ampla, né? Quando tem uma reintegração de posse, ou tem a remoção de alguma comunidade de pessoas, nós normalmente somos inclinados a crer que está havendo ali uma injustiça contra aquele pobrezinho, mas como o senhor está bem lembrando, aquele ponto ali, ele diz respeito ao interesse de toda a cidade, toda a sociedade, e não especificamente aquele indivíduo, né? Perfeito. É a ideia de planejamento urbano, porque se também o poder público não ordenar essa ocupação do solo, é óbvio que vocês, principalmente no Rio de Janeiro, vocês têm comunidades com 10 mil habitantes, 5 mil habitantes. Isso você vai resolver até com instrumentos do direito urbanístico, como a regularização fundiária, ou seja, concedendo a titulação, e a regularização urbanística, que é adotar essas ocupações, por mais que elas permaneçam, elas têm que ter um tratamento de esgoto adequado, porque, como bem destacado também, há um interesse público e todo o equilíbrio socioambiental do ecossistema do entorno. Então, se você tem um tratamento de saneamento, pelo menos você mitiga esses problemas sociais. O Rio de Janeiro, Dr. Plínio, é uma cidade que tem peculiaridades muito grandes, né? E recentemente, quer dizer, alguns anos, tem se debatido muito a necessidade do transporte público coletivo de ônibus, né? Ter ônibus, né, veículos equipados com ar-condicionado, que a climatização seria um direito do cidadão, né? Mas isso não está sendo muito bem tratado pelo Poder Executivo. Como é que é o retrato disso hoje no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, em razão da geografia do Rio de Janeiro e conforme a população, como já foi exposto aqui, o crescimento demográfico, como vem sendo, precisa de um plano de gestão, um choque de gestão nessa área, e a mobilidade urbana é uma dessas vertentes.
o transporte em massa, ele funciona, faz a cidade funcionar de uma forma integrada. A climatização, nesse viés, ela é importante porque ela é um elemento de atrativo da população para o transporte coletivo, tirando vários veículos do cenário e possibilitando que as pessoas consigam se locomover. É importante destacar que agora, recentemente, nós, no GAEMA, e junto à primeira promotoria de urbanismo, demos um novo passo em relação a essa questão, porque nós ajuizamos uma ação de improbidade em face do ex-prefeito e 2 secretários municipais. Por quê? Porque na base nós apuramos em um procedimento próprio o descumprimento de um acordo judicial celebrado entre o Ministério Público e o município do Rio de Janeiro. Além disso, a gestão passada também editou atos normativos nesse sentido, instituindo uma dupla fonte de obrigação de climatização da frota. Então, a climatização da frota era para ser iniciada em 2014 e terminada em 31 de dezembro de 2016, tanto por decretos administrativos como por um acordo judicial homologado e transitado e julgado. Infelizmente, não foi prioridade na gestão passada e o Ministério Público se viu na obrigação de ajuizar uma ação de improbidade, inclusive imputando dano ao erário porque a fixação de multa num vultoso valor de R$5 milhões, onerando, então, o erário municipal. Doutor Plínio, a Prefeitura é responsável porque compete a ela fiscalizar, ela disciplinar a concessão dessas linhas. Exatamente. A Prefeitura, na verdade, ela é titular do serviço. Ela delega o serviço a terceiros, as concessionárias, mas ela mantém consigo a obrigação de fiscalizar e fazer com que aquele serviço funcione de forma adequada. A legislação própria de lei de concessões prevê vários princípios, dentre eles a adequação, modicidade da tarifa, para que todas as pessoas possam utilizar esse serviço. E é, de certa forma, triste ter que vir falar isso daqui, porque quem sofre com isso mesmo é a população, que, inclusive, paga tarifa adicional. Foram instituídos sucessivos adicionais tarifários pagos pelos usuários e que não reverteram em favor destes, numa cidade do Rio de Janeiro. Enfim, a atuação do Ministério Público visa, nesse caso, tutelar a dignidade dos usuários do serviço de transporte. Bom, gente, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Os temas aqui são muito trepidantes, mas não saia daí que a gente volta já já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, né? E no bloco anterior, eu estava aqui com o Dr. Plínio, a gente estava aqui falando um pouco mais sobre a importância de climatização no transporte coletivo aqui no Rio de Janeiro. Você que é de outras partes do Brasil, você sabe que o Rio de Janeiro é uma cidade muito quente. Quando os termômetros colocam aí que a temperatura ambiente está em 42 graus, é porque dentro de um ônibus sem ar-condicionado a gente pode estar falando aí de 55 graus. Então, não seria luxo, né, doutor Plínio? Não, de modo algum. Inclusive, isso aí é esperado, é o mínimo que se pretende para um serviço que se qualifique, que se adjetive como adequado, né? Existe um contrato de concessão e existem cláusulas nesse contrato de concessão em que prevê a previsão expressa de que o usuário tem direitos mínimos. Essa é uma questão, inclusive, ela é uma questão de saúde. As pessoas passam mal em razão do calor e tudo mais. Então, isso se adequa, isso entra dentro do conceito de serviço adequado. É uma obrigação do concessionário e é função do poder concedente, no caso do município, no transporte municipal, fazer valer essas regras. Doutor Marcos, o Ministério Público é a instituição que defende a sociedade, está ao lado do cidadão em todo o Brasil, todos os estados e no plano federal, o Ministério Público Federal, né? Com relação aos principais problemas que nós temos de meio ambiente, o que o Ministério Público hoje está vendo como a questão mais importante a ser abordada, na sua opinião? Nós temos vários grandes temas sendo debatidos em âmbito nacional. Eu destacaria
Um relacionado à pretensão do Congresso Nacional em rever a legislação relacionada ao licenciamento ambiental, de modo que ele seja flexibilizado, permitindo que as atividades econômicas que causam significativo impacto no meio ambiente possam ser mais celeremente autorizadas, sem que haja um cuidado, né, na fase preliminar à concessão da licença, ou seja, naquele momento do licenciamento em que você avalia os impactos negativos e positivos, eventualmente, daquela atividade econômica e condiciona a atividade econômica a determinadas ações preventivas. Né? O Congresso Nacional quer romper essa tradição histórica do Brasil, fincado, obviamente, em experiências internacionais de outros países, principalmente os Estados Unidos da América do Norte, que introduziu o instrumento da avaliação prévia do impacto ambiental como condicionante da exploração de atividade econômica. Esse é um tema que está na pauta, há uma grande mobilização dos ministérios públicos do Brasil todo para expedir notas técnicas dirigidas ao Congresso Nacional para que não aprovem o projeto de lei que está aí pautado. E outro grande tema, que também já foi objeto de grandes discussões, hoje mais estabilizado em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal, que dizia em relação à constitucionalidade do novo Código Florestal Brasileiro, que introduziu também alterações significativas que poderiam ser avaliadas como um grande retrocesso, né? Reduziu proteção de áreas relevantes, de relevante aspecto ambiental, reduziu afastamentos de cursos hídricos, dispôs sobre ocupação de topo de morro, dispôs sobre a obrigatoriedade de recuperação de passivos ambientais, ou seja, passando uma borracha naquilo tudo que foi desmatado ao longo de décadas, e hoje não há obrigatoriedade de recuperação desse passivo. Então, esse é um tema que obriga, obviamente, a uma tomada de decisão do promotor de justiça quanto ao estabelecimento da área mínima de cobertura vegetal nas grandes propriedades rurais, que é o tema relacionado à reserva legal. Então, acho que esses são dois temas aí que eu considero bem relevantes. Sobre esse aspecto que o senhor mencionou, né, que, enfim, então, muitas transformações podem acontecer, para o bem e até para o mal. Como é que o cidadão comum ele entra em contato com o Ministério Público, com o seu promotor de justiça da sua região? Se ele detectar algum problema ambiental, ele pode se reportar especificamente ao seu promotor da sua cidade? Bom, nós temos os canais tradicionais, ou seja, o cidadão ele pode levar uma representação escrita ou até mesmo comparecer à promotoria do seu município, né, de tutela coletiva, por exemplo, e ter essa declaração reduzida a termo, ou seja, não precisa chegar com um documento escrito, ele tem um atendimento. Permite só fazer um pequeno parênteses. Claro. Quando o senhor fala em fazer uma representação, isso não quer dizer você, prezado cidadão, que você tem que constituir um advogado, não. Sim, você pode levar o seu texto lá com a tua denúncia, né? Direto para o promotor, exato. Né? Representação nesse exato sentido, mais informal, ou seja, você não precisa ter um advogado constituído, você pode ter a sua declaração transcrita pelo promotor, isso vai ser processado, como também nós estamos, né, na era digital, temos um canal de ouvidoria. Então, além desse modo, vamos dizer, dessa representação clássica entregue pessoalmente ao promotor, você tem a ouvidoria no site do Ministério Público, www.mprj.mp.br. Tem também o sistema por telefone, ou seja, você tem canais de comunicação também para utilizar a ouvidoria e fazer a sua denúncia. Em alguns casos, nós falamos hoje aqui de gestão de território. Alguns casos, por exemplo, às vezes o cidadão se sente inibido, principalmente em áreas dominadas por milícia ou pelo tráfico, pelo crime organizado, em se expor. Então, tanto pela internet quanto pelo telefone ou presencialmente, o sigilo também é garantido. Ou seja, é um anonimato, mas a gente sempre aconselha que se traga ao máximo informações com bases providas, né, de informações seguras, com provas, para que também esse anonimato não seja transformado até em guerras políticas, ou seja, se planta uma notícia sem qualquer fundamento. Bom, e nós aqui, nossos convidados e todos os outros promotores que ajudam a gente a fazer o MP Cidadão,
a gente espera estar cumprindo essa missão também de tornar o MP cada vez mais visível e cada vez mais próximo de você, cidadão, porque as ferramentas estão aí. O que a gente precisa é fazer com que elas se avancem, se elas estimulem, elas cada vez mais nos representem e nos defendam. Mas, infelizmente, o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu gostaria muito de agradecer a presença dos promotores de justiça Marcos Leal, José Alexandre Maximino e Plínio Araújo, do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, o GAEMA do MPRJ. Você também pode acompanhar o nosso programa através das redes sociais e mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu vídeo. A gente se encontra na próxima semana. Um forte abraço e até lá. E não se esqueça, procure sempre o seu Ministério Público no seu estado e aqui no Rio de Janeiro. Tchau!